Gratidão, gratidão por estar nessa jornada aqui com vocês. Eu sou a Paty Santos. Com muita alegria, a gente dá aqui a abertura na nossa primeira leitura ao vivo de livro. E o livro escolhido, minha gente, é um livro muito especial, que é o Criando Prosperidade, do Deepak Chopra. Vou pedir pra gente centrar uns minutinhos, sentir a energia desse dia, dessa segunda-feira, desse dia 1. Filomena, bem-vinda. Esse é um livro especial, escolhido porque dentre os nossos pedidos sempre está ali prosperidade, abundância. E aqui neste livro são 26 passos para uma vida mais rica e mais abundante. Hoje a gente vai falar um pouquinho da introdução, mas antes de mais nada, né? Então, para quem já leu, é uma recordação, é um livro que ele sugere a gente ler e depois ir fazendo as práticas, né? E é rico, é uma leitura leve, é uma leitura rápida e prática. Aquele tipo de material que a gente começa e engaja, e eu tenho certeza que vai chegar para as pessoas certas, no momento certo, e vai ficar aqui disponível, tanto aqui quanto no nosso canal do Instagram. Então, antes de mais nada, né, eu quero convidar vocês que vão assistir ao vivo, que vão assistir depois da gravação, mas para trazer, né, nesse momento, o seu pensamento, a sua intenção nesse primeiro livro. Olha só, janeiro, e para quem não tem muito hábito de ler, vai pôr na conta o primeiro livro, né? Então, quando você colocou lá nos seus desejos do ano, queria ler pelo menos um livro, aqui é o convite. Quando você colocou ali, eu quero aprofundar um pouco mais no meu autoconhecimento, nessa live você também vai encontrar. Ou simplesmente trazer aqui um conteúdo numa jornada, num momento de reflexão, nesse momento quando a gente desperta, né, para começar um dia. E quando o tom que a gente coloca nesse dia, com certeza ele vai seguir. Então, vamos embora, né, nos conectar aí nos próximos 5 dias com a prosperidade. Então, mão no peito, traz uma respiração profunda, centrando no nosso momento aqui e agora, que as preocupações fiquem de lado, que para o hoje tenhamos o hoje. E aí, trazendo essa respiração, nos conectando, o que é abundante? Uma geladeira farta, a despensa, os armários da casa com alimento, abundância na saúde, abundância também na nossa conta bancária, Pix, as nossas entradas financeiras, que é aquela energia de troca pelo serviço que nós prestamos, seja ele público, seja ele no empreendedorismo, seja ele em CLT, seja ele da forma que for, tudo, né, nesse mundo material que vem de forma do dinheiro é pela gratidão de uma troca. E essa nossa troca aqui de conteúdos, eu adoro live que tem participação, comentários. Então, para quem chegou agora, bem-vinda. Deixa aqui, se você já leu esse livro, deixa aqui quais são as expectativas. Bem bacana a gente colocar, né? São 26 passos. Será que esses 26 passos eu já conheço e pratico? Será que eu praticava e nem sabia? Puxa, tô animada, tô disposta. Então, vamos lá mergulhar na nossa leitura. Para quem chegou agora, eu só sugeri pôr a mão no peito, trazer um centramento, respirar a abundância, sabe? Quando a gente inspira, trazendo a abundância e a gratidão. A abundância e a gratidão estão muito juntas. A gente vai agradecendo e vai recebendo. Então, eu recebo o bom dia aqui da Ju, da Letícia, aqui sempre juntas. Partilha essa live, meninas, meninos que vão chegar aqui depois, para que mais pessoas acessem. Esse livrinho aqui, eu adquiri ele há pouco tempo, embora já conhecesse. Gosto muito do Deepak Chopra. Lá no meu despertar, por volta de 2018, mais consciente, eu participei de uma jornada de 21 dias do Deepak Chopra, que era sobre abundância e prosperidade. Eu até achei que era sobre esse livro, mas não é. Ele está mais ligado no livro As 7 Leis Espirituais. Mas, de toda forma, Deepak fala muito sobre abundância. E eu acho, assim, incrível o
conteúdo dele, eu acho incrível os ensinamentos dele, né? Um indiano que fala um inglês gostoso de ouvir, na minha opinião, mas que tem muitas traduções. Se você puder, pega um chazinho, um cafezinho, sente-se num lugar confortável, ou deite-se, né? Quando a gente deita, eu tenho a tendência de relaxar e me perder. Mas fica esse convite, né? De bom ano para todos nós. Faça a sua alma feliz, a minha camiseta, né? É essa busca, assim, make your soul happy. Então, que a gente possa trazer essa felicidade no ser, né? Muitas vezes a gente está ali presa no ter uma família, ter uma conta bancária, ter um trabalho, ter ser. Então vamos lá, no ser. Nara, seja bem-vinda. Nara, minha parceira de leitura, parceira de jornada, cliente, já amiga, né? E nós juntas, mais a Aline, estamos fazendo a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos. Nós vamos marcar, né, Nara? Já tá na hora de a gente pegar a nossa quinta-feira das 14 horas. Então vamos lá, para dar uma leve introdução aqui para vocês, né? Eu vou fazer já a leitura aqui da contracapa. Todos juntos aí comigo? Caro leitor, você tem em mãos um dos livros mais surpreendentes de Deepak Chopra, obra que deu origem ao best-seller As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Leiam, é muito, muito sensacional esse livro. Esse livro explora o significado completo de consciência da prosperidade. Segundo o autor, Deepak, a prosperidade inclui dinheiro, mas não apenas isso. É a abundância, o fluxo, a generosidade do universo. Nessas páginas, você vai encontrar o caminho que conduz à riqueza, seja ela material ou espiritual. Deepak nos ensina as atitudes mentais necessárias para alcançar o poder ilimitado do conhecimento e mostra como canalizá-lo para a prosperidade. Com uma linguagem simples e direta, ele explica alguns dos princípios básicos da física quântica. Assunto que explora com mais profundidade em Você é o Universo, que é um outro livro dele mais complexo, mais denso, mas é muito bacana. Começa nesse, vai para 7 Leis Espirituais, e aí para quem quer aprofundar na física quântica, esse livro é mais profundo. Por meio de 26 passos, você vai aprender quais posturas adotar para treinar o seu comportamento e atrair mais riqueza. Nessas lições, trilhará um caminho para além da riqueza material, rumo ao desapego, à empatia e à verdadeira iluminação do espírito. A inteligência e poder em tudo que nos rodeia. Cabe a nós reunir todas essas boas energias para obter o sucesso e abundância na vida pessoal e profissional. Então aqui é uma breve, né, leitura, um breve comentário do que vem aqui, quem é o autor e quais as expectativas. Dedicatória a todos aqueles que dão o seu melhor e que, ao assim procederem, recebem a generosidade, a abundância do universo. Vamos lá. Prosperidade, liberdade e abundância são o nosso estado natural. Só precisamos recuperar a memória do que já conhecemos. Quem acompanha Hélio Couto, o professor Hélio Couto, ele sempre fala isso, né, também. A Aloysio Rey fala que é o nosso direito divino, que é algo do nosso estado natural, ter felicidade, ter abundância, ter prosperidade. E aí é só a gente recordar, se conectar. Bom, em cada capítulo, né, a gente tem aqui a abertura, temos o prefácio. Vou falar que o prefácio foi escrito por Richard Carson, o autor de Não Faça Tempestade em Copo d'Água. E vamos lá, temos 26 passos para explorar, mas a ideia aqui é trazer o livro na íntegra, né, com a contracapa, com a dedicatória, com o prefácio. Aguenta mais um pouquinho aí. Quem tá aqui na live, conta pra mim, já leu o livro? Pensou em ler? Ou tem o livro?
quem tá aqui, a Nara, a Ju, conta pra mim. O livro é Criando Prosperidade, do Deepak Chopra. A gente fala muito as 7 leis espirituais, né, do universo, mas aqui a gente tá com Criando Prosperidade. A consciência da prosperidade é muito maior do que a capacidade de ganhar dinheiro. A gente já comentou ali no prefácio e eu comentei um pouco antes, né? Trata-se de ver a vida não como um esforço, mas como uma aventura mágica, na qual nossas necessidades sejam preenchidas com graça e facilidade. Isso inclui a capacidade de ver beleza aonde quer que você vá, ter a gratidão como sua principal emoção e o coração sempre aberto a tudo. A consciência da prosperidade é um estado de espírito, uma concepção que não diz respeito a acreditar, mas de fato a saber que tudo de que necessitamos se encontra disponível. Como Deepak demonstra com clareza nesse memorável livro, a prosperidade é realmente um estado natural do ser. Ele compartilha conosco dicas específicas que nos auxiliam a explorar esse potencial ilimitado. Ao ler a sabedoria contida nessas páginas, percebi surpreso que seguia esses mesmos princípios à medida que prosperava na vida. São princípios universais. Tenho certeza de que, se você ler esse livro e levá-lo a sério, os passos aqui apresentados com clareza, vai descobrir que a vida é mais fácil e mais abundante do que jamais imaginou. A você, todo o meu carinho e os melhores votos. Aprecie o dom da vida. Palavras de Richard Carlson. Minha gente, aqui a Ju colocou que não conhecia o livro. Coloca aqui para mim. Quem está disposto, aberto, quem está disponível para receber essa abundância que jamais imaginou? Quem está aqui aberto, disposto, disposta para se conectar com esses passos e aplicar e mergulhar, né, nesse crescimento, nessa abundância? Coloca aqui um coraçãozinho. Eu vou colocar meu coraçãozinho aqui, que eu estou aberta e disposta. Universo, mais disso, por favor. A apresentação. Era uma vez, em uma terra muito distante, um jovem que foi até a floresta e disse ao seu mestre espiritual. Eu adoro essas histórias que começam com... esses livros que começam com histórias. Vamos lá. Aspas. Desejo ter uma riqueza sem limites e, com essa riqueza sem limites, ajudar a curar o mundo. Poderia, por favor, me ensinar o segredo da prosperidade? Então disse esse jovem ao mestre espiritual. E o mestre espiritual lhe respondeu: existem 2 deusas que moram no coração de todo ser humano. Todo mundo sente um amor profundo por esses seres supremos, mas vou lhe contar um segredo que você precisa saber. Embora você ame as 2 deusas, deve prestar mais atenção a uma delas. É a deusa da sabedoria. Seu nome é Saravasti. Procure por ela. Ame-a e dê-lhe a atenção. A outra deusa, cujo nome é Lakshmi, é a deusa da prosperidade. Quando você se dedica muito a Saravasti, Lakshmi sente-se muito enciumada e presta mais atenção em você. Quanto mais você se interessar pela deusa da sabedoria, mais a deusa da prosperidade estará com você. Ela o acompanhará aonde quer que você vá e nunca o abandonará. Assim, a prosperidade que você deseja será sua para sempre. Olha só, me perdoem se eu pronunciei aqui errado os nomes, estou fazendo o meu melhor, mas que lindo, não é, minha gente? Então vamos nos dedicar à sabedoria, a despertar. Quanto mais sábios nos tornamos, mais nós atraímos quem? A deusa da prosperidade. A sabedoria, o desejo e o espírito têm poder. E é nesse poder que se encontra a chave da prosperidade. Gostoso de ler esse livro, né? Agora eu tô indo para uma outra parte. Olha como é curtinho tudo aqui, ó.
uma mensagem do autor. Então vamos aqui atentos ao Deepak. Compartilha aqui comigo, tá? Se vocês conhecem essa história, se vocês sabiam o nome das deusas, conta aqui pra mim, pra eu me posicionar aqui, saber como que tá a audiência aqui, animadas para prosperar. O conteúdo desse livro é bastante conciso e precisa ser assimilado para ser vivenciado. Para melhores resultados, sugiro que você leia o livro inteiro de uma vez, que é o que a gente está fazendo agora. E em seguida, leia pequenos trechos diariamente. Ao completar o livro, comece tudo de novo. Faça disso um hábito constante e todas as formas de prosperidade vão acompanhar você aonde quer que vá. Que é uma mensagem do autor. Então, a gente está fazendo agora essa primeira sugestão dele. Ler o livro corrido, né? Vamos lá. Um dito antigo védico diz assim: mundos infinitos surgem e desaparecem na vasta expansão de minha consciência, como grãos de poeira dançando num raio de luz. Parte 1. Criando prosperidade. Então, vou dar uma pausa aqui para vocês assimilarem. Então, a gente trouxe aqui um conto, trazendo a sabedoria. Trouxemos aqui um dito védico. Trouxemos a mensagem do autor, sugerindo como a gente deve lê-lo. Trouxemos aqui a contracapa. Trouxemos aqui um olhar de um autor de best-seller, das expectativas. Espero estar alinhados com vocês nas expectativas desse livro. Eu vi que algumas que estão aqui, a Jo, a Nara, não conhecia. Espero que seja uma primeiro livro, né, juntos aqui, que desperte, que traga boas expectativas para vocês. Capítulo 1. A fonte da abundância. A prosperidade é a experiência na qual todas as nossas necessidades são atendidas com facilidade e nossos desejos satisfeitos espontaneamente. A alegria, saúde, felicidade e vitalidade em todos os aspectos da existência. Deepak continua aqui. A prosperidade é uma realidade e o objetivo desse livro é lançar luz sobre a natureza dessa realidade. Quando estamos enraizados nessa natureza e também sabemos que essa mesma realidade é nossa própria natureza, percebemos que conseguimos criar de tudo, pois toda a criação tem a mesma origem. Seja criando um aglomerado de nebulosas ou uma galáxia, seja uma floresta tropical ou o corpo humano, a natureza funciona do mesmo modo que a formação de um pensamento. Toda a criação material, tudo que vemos, tocamos, ouvimos, provamos e cheiramos é feito da mesma substância e tem a mesma origem. O conhecimento empírico desse fato nos dá a capacidade de satisfazer nossas vontades, adquirir qualquer objeto desejado e vivenciar plenitude e felicidade em qualquer dimensão. Os princípios apresentados nesse livro estão relacionados especificamente à criação de uma riqueza material sem limites, mas podem ser empregados para satisfazer qualquer desejo, pois são os mesmos princípios que a natureza usa ao criar uma realidade concreta com base na essência material. Antes de tratarmos desses princípios, gostaria de detalhar o que a ciência, sobretudo a física, tem a dizer a respeito da natureza do universo e em que vivemos, na natureza do corpo humano, na natureza da nossa mente e da relação existente entre elas. De acordo com os teóricos da física quântica, todas as coisas materiais, sejam elas automóveis, o corpo humano ou notas de dinheiro, são compostas de átomos, e esses átomos são feitos de partículas subatômicas, que por sua vez são variações de energia e informação em um imenso vácuo de energia e informação. Em outros livros e vídeos, eu explico em detalhes
a natureza da realidade quântica. Ele quis deixar nesse livro algo mais simples, mas ele quis também trazer de onde vêm os princípios, tá? Então, como ele falou, as 7 leis universais, espirituais do universo, você é o universo, o Deepak aprofunda mais na física quântica. Todavia, vamos aqui ver o que ele fala. Resumidamente, a conclusão fundamental dos teóricos da física quântica é que a matéria-prima do mundo não é material. As coisas essenciais do universo são a não coisa. Toda a nossa tecnologia se baseia neste fato, o que lança por terra as atuais crenças materialistas. Aparelho de fax, computador, rádio, televisão, celular, toda essa tecnologia é possível, porque os cientistas não mais acreditam que o átomo, unidade básica da matéria, seja um elemento sólido. O átomo não é sólido de modo algum. Ele é composto de uma hierarquia de estados de informação e energia, em um vácuo de todos os estados possíveis de informação e energia. A diferença entre uma coisa material e outra, por exemplo, entre o átomo de chumbo e o átomo de ouro, não está no nível da matéria. As partículas subatômicas, como prótons, elétrons, quarks e bósons, que compõem um átomo de ouro ou chumbo, são exatamente as mesmas. Além disso, embora sejam denominadas partículas, elas não são elementos concretos, são impulsos de energia e informação. Se você ativou aí o modo de dormir, calma, já está passando. Mas para quem realmente é um buscador, conhecer um pouco dos princípios da física quântica, entender um pouco mais, facilita muito mais a nossa conexão com o que a gente está buscando, saber que não é matéria, saber que nós criamos. Então é isso que ele está querendo trazer aqui, ó. Já vou terminar, tá terminando essa parte aqui de explicação. Todas as criações concretas são estruturadas a partir da energia e informação. Todas as ocorrências quânticas são principalmente flutuações de energia e informação. E esses impulsos de energia e informação são as não coisas que constituem tudo o que consideramos coisa ou matéria. Portanto, fica claro, não apenas que a substância fundamental do universo é uma não coisa, mas também que é uma não coisa pensante. Afinal, o que é o pensamento, além de um impulso de energia e informação? Agora está ficando mais leve. Achamos que o pensamento só acontece em nossa cabeça, porque o experimentamos apenas como uma estrutura linguística, verbalmente elitista, que fala conosco em nosso idioma, às vezes até com sotaque. Mas esses mesmos impulsos de energia e informação que vivenciamos como sendo pensamentos, esses mesmos impulsos são a matéria bruta do universo. A única diferença entre os pensamentos em minha cabeça e os pensamentos fora dela é que eu vivencio os pensamentos em minha cabeça em termos linguisticamente estruturados. Mas antes que um pensamento se torne verbal e seja experimentado como linguagem, ele não passa de uma intenção. Ou seja, mais uma vez, ele é um impulso de energia e informação. Em outras palavras, em um nível pré-verbal, toda a natureza fala a mesma linguagem. Somos todos corpos pensantes em um universo pensante. E da mesma forma que o pensamento se projeta como moléculas de nosso corpo, também esses mesmos impulsos de energia e informação se projetam como ocorrências de espaço-tempo em nosso ambiente. Por trás das peças visíveis do universo, além das miragens de moléculas, a ilusão ou maia da fisicalidade, existe uma matriz contínua e de inerente visibilidade feita de um vazio. Esse vazio invisível silenciosamente orquestra, inclui, orienta e governa e obriga a natureza de se exprimir com criatividade e abundância, infinitas e com uma precisão inabalável, em uma míriade de desenhos, padrões e formas. As experiências de vida, prestem atenção, constituem um contínuo nessa ininterrupta matriz do vazio, nesse contínuo de corpo e ambiente. São nossas experiências de alegria e êxito, de êxito e fracasso, alegria e tristeza, de riqueza e pobreza.
Todos esses eventos aparentemente ocorrem conosco, porém num nível fundamental, somos nós que fazemos com que eles aconteçam. Olha aqui trazendo a nossa autorresponsabilidade numa explicação de forma mais científica, com embasamentos. Os impulsos de energia e informação que cria nossas experiências se refletem em nossas atitudes em relação à vida. E essas atitudes são expressões de impulsos auto-engendrados de energia e informação, e também o resultado deles. Vamos caminhando aqui para o final, mas amanhã a gente já vai começar os 26 passos, tá? A gente adentra aqui, mas precisava dessa introdução. Para quem chegou agora, bem-vinda, bem-vindos. E vamos lá. Passos para uma vida de prosperidade. Afinal, quais são os estados de consciência, informação e energia que propiciam a abundância em nossa vida? Por uma questão de conveniência e facilidade, fiz uma lista de 26 passos em prol de uma vida de prosperidade. Por experiência própria, sei que não é necessário praticar conscientemente essas atitudes que vou descrever a seguir, a fim de concretizar a abundância. Esforçar-se para adotar conscientemente certa atitude ou estado de espírito é desnecessário. Ele não está falando com a parte consciente, ele vai acessar o nosso inconsciente. Além de gerar estresse e tensão. Então, não é para ir para o cabeção, tá? Basta que você saiba quais são esses passos e tenha consciência deles. Quanto maior for a sua consciência, mais o conhecimento será assimilado por nossa mente. Desse modo, é mais provável que nossas atitudes e comportamentos se alterem espontaneamente, sem esforço algum de nossa parte. O poder de organização é inerente ao conhecimento. Basta apenas conhecer. Ter conhecimento dos princípios. Esse conhecimento vai ser assimilado e metabolizado pelo nosso corpo. E o resultado virá de forma natural. O resultado não aparece de um dia para o outro. Vai se manifestando gradualmente ao longo do tempo. Lendo essa lista uma vez por dia, você notará mudanças acontecerem de modo espontâneo em sua vida e perceberá como a prosperidade e a riqueza surgirão com facilidade. E, gente, nós lemos a introdução e os primeiros conceitos que o Deepak Chopra traz aqui no livro, Criando Prosperidade. Esse livro é um livro no qual ele quis trazer de forma leve, prática, para que a gente, como ele falou, não é algo para fazer de forma consciente, sem pressão, mas é primeiro a informação. E o meu papel aqui fazendo essa jornada nessa semana é levar a informação, é praticar com vocês. Então, quem está pronto para vivenciar 26 passos, amanhã eu vou trazer aqui o 1, né? E o primeiro passo, como spoiler, ser um campo de possibilidades. Amanhã, às 7h45, eu estarei aqui, né, no nosso Instagram, @PatiSantosTerapeuta. Venha, convida mais uma pessoa que possa vir participar com a gente. Vocês viram que a prosperidade, esse trabalho, ele não é imediato. Ele começa e ele tem o seu caminho. Olha só, marca hoje, né, dia 19 de janeiro de 2026, passou da metade do ano, do primeiro mês do ano, corrigindo aqui, né, já passamos da primeira metade. Tudo aquilo que a gente deseja, que a gente está aqui conectado, ser pensamento, que eu crio. Quais são os 26 passos para eu me conectar com a vida abundante que eu desejo? E lá no final de dezembro, quais serão as minhas colheitas? Então aqui a gente está plantando, amanhã a gente vai plantar, né, a primeira sementinha, ser um campo de possibilidades. Adri, bom dia, estava pensando em você hoje mais cedo, então que essa primeira parte aqui chegue no coração de vocês. Eu sei que ele trouxe um pouquinho de física quântica, algumas pessoas ficam assim, eu não acredito, isso é chato, isso é difícil. Isso também é um pensamento. Se abra para as possibilidades,
Basicamente, ele quis trazer aqui pra gente que o pensamento somos nós que pensamos, mas ele está também conectado com várias outras mentes pensantes. Axis tem uma frase, e eu estou voltando a trazer: verdade, esse pensamento é meu mesmo? Verdade, é realmente a minha emoção que eu estou sentindo? Se não for meu, volta, né, para o remetente com amor e consciência anexado, porque muitas vezes aquela angústia, aquela preocupação, e especialmente em um ano com eleições, com Copa, consciente coletivo agitado. Então é mais do que necessário a gente estar desperto, é mais do que necessário você estar com posse do seu pensamento, com posse do seu interessante ponto de vista, porque sim, tem muitas distrações, tem a rede social nos bombardeando o tempo todo, tem as situações do dia a dia, tem os nossos desafios, tem os nossos momentos, né? E eu falo com bastante propriedade nesses últimos dias, mergulhando, estive num retiro individual, com várias pausas para meditação, com vários momentos de silêncio, vivenciando também os meus processos pessoais. E eu só quero dizer assim, a gente passa por tudo isso, mas quando a gente está com a informação, quando a gente está determinado que dê certo, a gente só vai lembrar: tudo isso que eu estou vivendo agora foi uma criação, foi o resultado de ações que eu fiz ou que eu deixei de fazer, foi tomadas de decisões que talvez nem fosse só pelo meu consciente. Então, se hoje você está vivenciando um momento de aceleramento, de ansiedade, lembre: para o hoje, mão no coração, respira, faz a limpeza com o Ho'oponopono. Busque sim nesse janeiro branco ajuda. Procure um terapeuta, procure uma pessoa para você conversar, silencie. São momentos de movimentações planetárias. Então, tanta coisa está acontecendo e de repente a gente acha que a vida é acordar, trabalhar, dormir, rolar, no feed do Instagram, do TikTok, ou se colocar em milhões de programações e debater nos grupos de WhatsApp da família sobre o direita ou a esquerda, sobre brigar pelo futebol. Então, minha gente, tudo são escolhas, né? E olhando que o universo, nós somos o universo, fica esse convite. Vamos prosperar, vamos criar essa vida abundante, que não é somente o dinheiro, mas sim a saúde física e emocional, sim a nossa paz, e lembrando que não é o ter, é o ser. Então eu vou pegar aqui um exercício do Aura Master, no qual a gente faz a gratidão, para a gente finalizar aqui. Então, gratidão vida, gratidão dia, gratidão à cabeça, ao couro cabeludo, gratidão às sobrancelhas, olhos, gratidão à boca, aos ouvidos, gratidão ao pescoço, gratidão ao braço, gratidão mãos, gratidão, vai fazendo comigo, escaneando o corpo, né? Mama, abdômen, costas, coluna que nos sustenta, gratidão quadril, gratidão a todos os nossos órgãos internos, gratidão pernas, gratidão joelho, gratidão pés, sola dos pés. E assim, sentindo toda essa gratidão pelo aqui, pelo agora, gratidão por você que chegou aqui comigo, chegou agora, chegou na metade, chegou no final, volta depois, vai ficar salvo aqui, pega desde o comecinho a nossa introdução. Hoje a gente falou sobre a contracapa, a indicação para que é o livro, uma breve, bem resumido conceito da física quântica sobre a criação de tudo que há. E aí, com esse espírito de gratidão, nessa segunda-feira, 19 de janeiro, no qual depois de uma pausa de 1 mês e pouco de lives, eu volto com um livro incrível, com o coração cheio de gratidão, mesmo aos desafios, né, que a gente vai vivenciando no dia a dia, porque eu sempre vou me recordar, isso também vai passar. E esses desafios é uma forma generosa da vida nos dizer, né, de ensinar. Então, que isso também é para o nosso bem maior.
acolha os desafios, acolha a abundância, acolha o aprendizado, acolha a vida que se coloca aqui pra gente, né, nesse dia 19 de janeiro, no nosso despertar. Amanhã, 7h45, estou aqui esperando por você. Gratidão mais uma vez e vamos emanar luz. Luz e luz. Um beijo no coração de todos vocês.